Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, o Lula deu uma entrevista mais cedo para um programa de TV, acho que é de uma rádio, e aí atacou o Sérgio Moro, né? Disse que o Moro sem toga não vale nada. E o Moro respondeu que o destempero do Lula confirma o que ele sempre soube, que o Lula tem medo. Solta o VT do Lula medroso. Sinceramente, o papel que ele está fazendo em cada entrevista é tão ridículo que eu quero que ele se exponha mais. Eu quero que ele tenha mais tempo na televisão. Eu quero que ele dê mais entrevista em rádio. Eu quero que ele se coloque na frente da imprensa, sabe, para desnudar. Ou seja, aquele homem sem toga, ele não vale nada. Pode ser que você se arrependa de pedir para ele aparecer mais, mas porque a campanha está longa, a eleição está longe, né? Então a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo aí. E o Lula também, quando se expõe, né? Cada vez que o Lula se expõe mais e dá entrevistas aí, mostra que ele só repete platitude. E aí o que eu me questiono, viu, Diego, é o seguinte: uma coisa é um candidato novo que está chegando, outra coisa é um candidato velho, é um velhaco que já esteve no governo, né, por 2 mandatos seguidos, que está na política há décadas, né, se utilizando inclusive da política como instrumento aí para enriquecer a família, né, ele mesmo e a família, e parece que não sabe o que está falando, fica só repetindo platitude. Eu até botei no Twitter, só generalidade, né? Então, assim, por exemplo, quando não fala uma questão assim que não tem profundidade nenhuma, né? Quando solta aí uma pérola qualquer, genérica, que é bem típico de político, né? Ele ainda fala bobagem. Ele disse que, por exemplo, o Brasil não precisava de reformas. Solta aí o VT para a gente comentar. Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma? Quem disse isso era um setor empresarial que queria se desfazer do país inteiro, como se desfizeram no Paraná da fábrica de fertilizante, a Fafem, a usina de xisto, querem vender a Repar. Isso não é reforma. Denise, é só olhar os números. Em 2014, a Previdência Social era superavitária. Ou seja, o problema da Previdência é que se você não tiver emprego, você não tem contribuinte. Se você não tiver contribuinte, a Previdência vai ser deficitária. Olha, a reforma, na verdade, que algumas pessoas desejam, é desmontar o Estado brasileiro. Acho que ele confunde, né, Diego? Reforma com privatização. São coisas muito diferentes. Nós temos diversas reformas necessárias, poderiam ter sido feitas e não foram feitas, o que nos traz até aqui, a essa situação calamitosa desse país. Aliás, entra governo, sai governo, e quando aprovam uma reforma, é uma mini-reforma, né, Diego? É a tal da reforma possível de ser aprovada, que os parlamentares gostam tanto de dizer no Congresso, Cláudio. Agora, olha só, o Bolsonaro, a gente já sabe, porque a gente está convivendo com ele há 3 anos, ele fala diariamente para o seu público, para a sua claque, para o seu cercadinho, né, como a gente costuma dizer. O Lula também, a gente não pode se esquecer disso. O Lula, quando ele dá essas declarações aí nas rádios amigas dele, sempre como, né, fala tanto que o Bolsonaro é autoritário, não sei o quê, mas o Lula, ele faz esse papel de bonzinho, democrata, é só assistir as entrevistas dele que você sente, não deixa nem o entrevistador perguntar, ele deixa, é só ele. Pois bem, o Lula também está falando para o seu grupo. A gente ouvia muito aqui no Congresso, no início do governo Bolsonaro, que mesmo que se Fernando Haddad tivesse ganho as eleições de 2018, o PT faria sim alguma reforma da Previdência
no primeiro ano do governo, em 2019. Então, Lula e o PT, eles sabem que precisam reformar o Estado brasileiro, sabem até mesmo da necessidade de uma reforma administrativa. Agora vão fazer esse discurso, vão fazer essa narrativa, porque, repito, Lula está falando para o seu público, assim como o Bolsonaro fala para o seu. Mas na hora do vamos ver, Cláudio, é óbvio que quem está no poder sabe da necessidade de se reformar o Estado brasileiro. É igual casa, né? Vou fazer igual o Lula faz, né? É igual casa. Se você não vai lá e reforma o teto, daqui a pouco o teto cai. Se você não vai ali, tira e mata o cupim que está entrando no chão ali, na estante, vai comer e vai destruir. Quer dizer, isso para bom entendedor, né? Para o público em geral compreender que você, para evoluir, para avançar, você tem de ir fazendo essas reformas. É absolutamente necessário, né? Então é só para ser do contra, como você disse, Diego, é só para ser do contra, é para poder ficar jogando para a plateia. Eu separei aqui, olha as platitudes dele aqui, ó, por exemplo. Nessa entrevista ele falou: precisamos voltar a discutir uma política trabalhista que dê ao trabalhador o direito de ser tratado com decência. É óbvio, né? Quem não quer ser tratado, quem não quer ser respeitado, ter acesso à saúde, em especial quando sofre um acidente e não pode trabalhar. Né? Queremos repor os direitos dos trabalhadores brasileiros. Quer dizer, o que você está falando aqui são obviedades, né, e frases que atingem, né, ali o emocional, né, do trabalhador, que atingem esse público, esse eleitor mais humilde também, para que ele se sinta o quê? Cuidado, né? Que é essa velha cultura patrimonialista brasileira, né? E é o Lula se vendendo como o pai dos pobres, né? Não bastasse aí tanta história que a gente já passou, né? Então, assim, eles continuam sempre tentando reencarnar aí esse papel de pai dos pobres, sempre se colocando, o político sempre se colocando nesta condição superior ao eleitor. Olha só que interessante. O eleitor é que precisa se colocar como superior ao político, porque ele é que elege o político, ele é que dá condições para o sujeito entrar na política e fazer aquilo que precisa ser feito. Mas aquilo que precisa ser feito para o eleitor, para o cidadão. Então, o cidadão brasileiro precisa erguer a cabeça e entender que não tem ninguém que cuidar dele, não. Ele tem que ser capaz de cuidar da sua própria vida, de ter um trabalho decente, em condições, né, decentes aí para poder botar a comida na mesa. E político não faz favor nenhum para o eleitor, não. Essa conversinha tem que acabar. Essa conversinha de que, aí chega, não, fica tranquilo, eu vou ajudá-lo. Não tem que ajudar o cacete. Político tem que se submeter ao interesse maior da sociedade e parar de se achar que está acima da sociedade, acima dos demais. Esse aí não tem nem vergonha, não tinha nem que estar no debate, Diego. Aliás, ele fica travestindo a verdade aí, distorcendo a verdade a todo momento. Nesta entrevista mesmo, lá na cara da jornalista, e a jornalista também não contestou, dizendo que ficou preso 180 dias. Não ficou não, Lula, você ficou preso 580 dias. Então, assim, a gente vai se deparar ainda ao longo dessa campanha cada vez mais com a distorção da realidade. O sujeito fala as coisas, né? Ele citou a Repar aí eu já me veio à cabeça, Diego, Repar, Rineste, né? Aquela lá do Rio de Janeiro, Comperge, todas as obras ligadas à Petrobras que foram hiper faturadas para financiar esse esquema criminoso do Petrolão. Eu até te coloco aqui a questão. Ele fala em frente ampla. A gente já viu a frente ampla atuando na Petrobras, né? Era PT, PMDB, PP, tinha ali uns pouquinho de PR para um lado, até PSDB para o outro, né? Não é assim? Essa é a frente ampla que eles querem. Claro. Cláudio, o Lula está se aproveitando da terra arrasada. Vamos dizer assim, a Dilma Rousseff deixou o Brasil arrasado do ponto de vista econômico, do ponto de vista de fraqueza do executivo.
Veio o Michel Temer, fez aquele governo sem sal, mas ali não tinha compromisso com nada, não tinha sido eleito, né? Foi eleito na chapa da Dilma, mas sem muito compromisso, fez o que deu para fazer, aprovou a reforma trabalhista, o teto de gastos, que foram 2 medidas importantes, e vem o Bolsonaro e deixa o Brasil em terra arrasada também do ponto de vista emocional, sobretudo em razão da postura dele na pandemia. E o Lula, bobo não é, está se aproveitando disso e vendendo uma história pela metade e distorcida, tentando apostar na memória do brasileiro de que no governo dele a vida era maravilhosa. É como se ele dissesse, olha, você se formou no ProUni, que maravilha que se formou no ProUni. Mas o Lula para aí, o Lula não fala dos meses seguintes, depois da formação do ProUni, do desemprego, da dificuldade da vida dessa pessoa, como você já disse várias vezes aqui também no Papo Antagonista, Cláudio. Então, o Lula é aquele que está contando a história pela metade e manipulada, está contando somente aquilo que, obviamente, interessa a ele, espertamente ciente de que o povo brasileiro, pelo menos parte considerável dele, segundo as pesquisas de intenção de voto estão indicando, tá fragilizada. E aí vem essa memória, essa entidade Lula que se oferece como solução, que solução não é coisa alguma, a gente sabe.